Beleza, perfeito. 19 horas já, acho que vou começar. Primeiramente, meu nome é, para quem não me conhece, meu nome é Eugênio, eu sou acadêmico de medicina da Unic, membro da Lamurgem, e é com imenso prazer, com imensa satisfação que a gente apresenta hoje essa aula aberta, realizada em parceria com nossos colegas da Univag, da LAEM, Liga de Emergências Médicas da Univag. É um prazer tê-lo hoje conosco, professor Tiago Rodrigues, médico formado, médico pela Facimed, infectologista pela UFMT, Hospital Universitário Júlio Miller. Vou pedir posteriormente para o senhor se apresentar de maneira mais profunda, para que todos possam conhecê-lo. Nosso tema hoje é sepse, choque séptico. As duas ligas estão agora nesse período de retomada das atividades, nesse novo momento da pandemia, reiniciando suas atividades, e acho que é um pontapé bom para todas se unir, ter boas aulas, trazer excelentes professores como o professor Tiago e discutir temas que são muito relevantes e muito importantes para a nossa prática médica. A todos os convidados, aqueles que não fazem parte das ligas, sejam muito bem-vindos. Espero que aproveitem a aula, que gostem muito e que estejam conosco nas próximas oportunidades. Passo a palavra agora para o senhor, professor. Pode ficar à vontade de se apresentar e depois a gente segue. Ok. Obrigado, Eugênio. Pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Tiago Rodrigues, eu sou infectologista, como o Eugênio falou, e não, não gosto muito de ficar falando currículo, não, mas fora da área da docência, né, eu sou pesquisador também, trabalho no Butantan, sou voluntário na residência de infectologia do Hospital Júlio Miller, faço mestrado por lá. Dou aula na Univag, dou aula na Unic. Na Unic eu sou tutor, na Univag eu sou preceptor de clínica médica, no internato de clínica médica. Também sou professor na área de saúde coletiva, lá na Univag. E sou preceptor da residente de clínica médica do Hospital do Câncer, também. Como infectologista, eu atuo no Hospital Santa Rita e no Hospital do Câncer, né? Eu sou responsável pelo serviço de controle de infecção hospitalar nesses dois hospitais, além do serviço de infectologia. E é isso. Mas eu sou professor, tá? Eu sou professor, eu sou infectologista nas horas vagas. Sou infecto quando dá e professor sempre. Me sinto muito homenageado todas as vezes que vocês me convidam para essas aulas. Difícil eu falar não. E isso muito me comove, assim, alunos unidos aí em busca de conhecimento, em busca de aulas, isso é legal. É muito fácil ser coadjuvante, né? É um processo passivo ser coadjuvante. Ser, é, ser protagonista é um processo ativo, né? Requer esforço. E todo mundo que cria, que participa de ligas, está assumindo um certo protagonismo, né? Isso é bacana, isso cresce. E você vai ver que depois você vai levar, todas as áreas que você se meter, que você se aprofundar, você vai querer sempre buscar um protagonismo, né? Não só o arroz com feijão. Então, meus parabéns aí pelas ligas, viu? Fico muito orgulhoso. Então, a gente vai falar de sepse, né? Acho que cabe muito, né, na temática das ligas, que é urgência e emergência. Sepse é uma urgência médica e é de conhecimento do clínico, tendo em vista que nos locais onde as sepses acontecem, principalmente, né, nos serviços de pronto atendimento e nas UTIs, esses locais foram inundados por profissionais recém-formados, né? Virou um grande virou um grande mercado de trabalho empregador para os médicos recém-formados, tanto os plantões noturnos em UTI quanto as portas de entrada. Embora eu tenha um pé atrás, né, com recém-formado dando plantão em UTI. Mas isso ninguém pode mudar, né? Isso é um fato. É uma área que se abriu, é uma área que precisou de profissionais e a grande demanda são os recém-formados, né? Então não teria como a gente fugir disso. O que basta agora é preparar melhor os recém-formados para isso, né? Para essa nova demanda. Sepsis é um desses temas, tá? Nem todo lugar vai ter um intensivista e um infectologista, que são os profissionais mais familiarizados, né, com a sepse.
grande destaque para o médico intensivista. Embora seja um tema infeccioso, mas o médico que mais lida com a condição de sepse é o intensivista, tá? O médico que domina muito mais, né, o assunto do que qualquer outro. O infecto entra mais na discussão aí da antibiótico-terapia nesses casos. Então, vou projetar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode interromper a apresentação. Eu não vejo vocês durante a apresentação, então vocês têm que abrir o microfone, me interromper e perguntar, não tem problema nenhum, fique à vontade. Os tímidos que não queiram falar, podem mandar lá a dúvida no chat, no final a gente responde. Deixa eu projetar aqui. Pessoal, em tempo, pedir para todo mundo, por favor, mandar o nome completo no chat, porque a gente vai emitir um certificado pela participação na aula. Então, mandem, por favor, aí o nome completo, beleza? Só projetar aqui. Beleza. Então, sepse, pessoal, a gente segue, tá? As diretrizes, ou as orientações desses dois órgãos, né? O Instituto Latino-Americano de Sepse, nós, que eu digo nós aqui da América do Sul, né? E essa campanha, né, de sobrevivência à sepse, o Survival Sepsis, são dois órgãos que conversam muito entre eles, né, e acabam gerando as recomendações que por nós são adotadas. O ILAS, ele tem como presidente uma médica brasileira, né, a doutora Flávia, então um órgão muito atuante no Brasil. Para eu ter sepse, é fundamental eu ter esta condição aqui, tá? Que condição é essa? Então isso aqui a gente está vendo um vaso sanguíneo, no interior de um vaso sanguíneo, e aqui tem as células vermelhas, as hemácias, e a gente vê também aqui os glóbulos brancos, né? E aqui essa célula verde aqui é uma bactéria, né? Isso aqui provavelmente é um bastonete. Então a bactéria, né, os micro-organismos, eles precisam atingir a corrente sanguínea para poder gerar sepse. Quando as bactérias estão presentes na corrente sanguínea, eu chamo isso de bacteremia, tá? Isso não é sepse. Bacteremia quer dizer a presença de bactérias na corrente sanguínea, tá? Então, uma bacteremia pode levar a um quadro de sepse. Então, essa é a condição primordial. E a gente faz bacteremia muitas vezes aí durante a vida, ou até mesmo todo dia. Quando a gente vai passar o fio dental no dente, né, você machuca lá a gengiva, com o fio dental você joga um monte de bactéria lá dentro da sua corrente sanguínea. Quando você está escovando o dente, você pode se machucar também. Quando a pessoa está evacuando, né, pessoas que são mais ressecadas, pode fazer microfissuras, né, fissuras microscópicas na região retal, pode entrar bactéria ali, fazer bacteremia. Então, durante muitas vezes, a gente está fazendo bacteremia. E por que a gente não entra em sepse? Porque o nosso sistema imune é competente. Então, ele responde de forma equilibrada e acaba eliminando, então, esses micro-organismos que invadem a nossa corrente sanguínea, né? Células dendríticas, os macrófagos, eles vão lá e dão esse primeiro combate e já elimina antes de ter problemas. Mas, algumas condições, né, isso não é possível. Tá? Algumas condições, essas bactérias ou são muito virulentas, né, tem muita capacidade de provocar doença, ou o organismo está muito debilitado, ou então a junção das duas coisas. E aí acaba havendo problemas, que é o que a gente vai ver hoje. A aula não é focada em fisiopatologia, embora eu vá falar alguma outra coisa, né? Aulas de liga, eu acho que o foco é mais em conduta, né? Ensinar a diagnosticar e tratar, como deve proceder, embora a gente vá falar um pouco de fisiopato. Aí sempre há encontros anuais, né, envolvendo as grandes sociedades de medicina intensiva, a americana, a europeia, e esse último encontro foi em 2016, que foi o CEPSI 3, né, que foi o terceiro encontro dessas duas sociedades, para rediscutir as novas definições de sepse. Então isso aconteceu e aí já vai para 5 anos, né, como o tempo voa. Eu dei uma aula sobre o sepse 3 na residência, em 2016 eu era R3. Nossa, voa, né? Então aconteceu esse encontro e eles definiram os novos critérios e resolveram adotar um score, né, que
que acabara de ser estudado, de ser criado, utilizado e mostrou ótimos resultados. Então, esse score foi aplicado em muitos estudos, em muitos locais do mundo, e viram que ele tinha excelente reprodutibilidade, mesmo os resultados que se chegavam nos Estados Unidos, chegavam na Europa e assim por diante. Então, ele foi adotado pelo SEPS-3, né? Esse score se chama SOFA, que é a abreviação para uma avaliação sequencial de falha orgânica, né? Na tradução aí em português, na tradução livre. Então, com esse sistema, né, com esse score, eu avalio esses critérios, né, respiratório, coagulação, função hepática, sistema cardiovascular e pressão, sistema nervoso central e sistema renal. Então, eu avalio esses grandes sistemas do corpo através de resultados de exame e, conforme são esses resultados, eu vou alocando eles numa escala de pontos. Se o paciente fizer 2 pontos na vigência de infecção suspeita ou confirmada, devo suspeitar, né, devo aventar o diagnóstico de sepse. Então, ele foi excelente, né, teve excelente aplicabilidade, excelente especificidade e sensibilidade. Então, foi adotado. E aí, né, além do SOFA, também se recomendou o uso do Quick SOFA. O SOFA, então, é para fazer diagnóstico de sepse. O Quick SOFA é para, em infecções graves, eu avaliar a chance de desfecho ruim daquele quadro infeccioso. Então, eu aplico, né, como o próprio nome fala, Quick, né, um score de aplicação rápida. Eu aplico 3 parâmetros, eu avalio 3 parâmetros no paciente, cada um deles vale 1 ponto. Hipotensão, né, ou seja, o paciente com a pressão sistólica abaixo de 100 milímetros de mercúrio, qualquer alteração do estado mental, desde coma até agitação, né, taquipneia, paciente que tem frequência respiratória acima de 22. Então, cada um desses vale 1 ponto. Se o paciente fizer 2 pontos, tem grande chance de desfecho grave para aquele episódio infeccioso que ele se encontra. Por exemplo, o paciente está internado lá por pneumonia comunitária, precisou internar um idoso de 82 anos. Eu vou lá nesse idoso que está com infecção, aplico esses 3 critérios. Se ele fizer 2 pontos, tem grande chance daquele quadro infeccioso ter um desfecho ruim. Então, eu tenho que ser mais agressivo, tenho que ser mais atento àquele caso. É para isso que o QuickSOFA serve, para avaliar o risco, né, de desfechos ruins, tá, em episódios infecciosos graves. Esse aqui são os critérios, né, do QuickSOFA, como eu já tinha falado, a frequência respiratória, a mudança do estado mental e a pressão sistólica menor que 100 milímetros de mercúrio. Cada um vale 1 ponto, 2 pontos ou mais, chance de desfecho ruim. Em nenhum momento se falou mais na SIRS, né, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que a gente discutia, usava muito em sepse, né, nos anos início dos anos 2000, os anos 90, e então não se falou mais no SEPS-3 sobre a SIRS. Por isso a SIRS foi assassinada, né? Ela foi criada em 92, o uso dela em sepse, né, estabelecido para sepse leve, e ela foi assassinada em 2016 no SEPS-3. Então ninguém mais passou a utilizar a SIRS. Porém, né, como aqui a gente não é América do Norte, não é Europa, né? As coisas aqui funcionam bem mais diferente, o buraco é muito mais embaixo. O fator Brasil pesa muito. O ILAS, né, através da doutora Flávia, sua presidente, lançou essa carta, né, explicando, né, quais as vantagens e desvantagens desse encontro, CEPS-3, para os países com recurso limitado como o nosso, né? Era muito perigoso adotar o SIRS na sua integralidade, o SIRS, né? O SOFA na sua integralidade, num país onde não tem recurso. Imagina você dando plantão lá em Santo Antônio do Levegé, né? Eu dava um plantão lá para sobreviver quando era residente. Não faz nem hemograma em Santo Antônio. Como que eu vou fazer um diagnóstico de sepse para um paciente que dá entrada lá, usando esses critérios?
como que eu vou calcular a PaO, a pressão arterial de oxigênio sobre a FiO2 de um paciente lá em Santo Antônio? Como eu vou avaliar as plaquetas? Como eu vou avaliar a bilirrubina? Né? Como que eu vou avaliar a função renal desse paciente ali de imediato? Então, países com recursos limitados fica muito difícil, né, se estabelecer somente o SOFA como critério para a sepse. Em países que têm recurso, ele é excelente, sem dúvida alguma. Mas, em países em desenvolvimento, tenho que tomar cuidado. Então, recomendo fortemente, tá? A leitura dessa carta está disponível na internet, ajuda a resolver um pouco dessa bagunça, né? Professor, é sepse 2 ou sepse 3 que a gente usa, né? Então, esse documento ajuda e o Willis esclarece aí quais os parâmetros do SOFA que a gente tem que utilizar, quais não. A gente já perde muitos pacientes por sepse, muito mais do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Se a gente adotar um critério que precisa de recurso num país sem recurso, a gente poderia perder mais pessoas. Então, há de se olhar com cautela para o SOFA, pelo menos em locais com pouco recurso, tá? Então, leia essa carta, deve ter, sei lá, 4 páginas, você lê em 5 minutos. A gente vai... eu vou fazer algumas considerações sobre sepse agora, né? Então, ela é uma síndrome extremamente prevalente, né? Vocês, como alunos, já devem ter visto um paciente em sepse, já devem ter tido um parente que entrou em sepse, ou quem está no internato já deve ter visto um caso de sepse, né? É muito comum, ainda mais em épocas de Covid, né? Adoece muito, né? Então tem elevada morbidade e mata muito. Sepse é sempre grave, né? A letalidade gira em torno aí de 30%, então mata muita gente. A letalidade da Covid, se você pegar a global, né? Está em torno de 0,5 a 2,5. A sepsia é 30%, né? Então, muitas vezes mais. É uma condição gravíssima. O reconhecimento precoce é fundamental. Quanto antes você diagnostica, maior a sua janela para atuação, né? E melhor o prognóstico do paciente. O tratamento adequado é fundamental. Sepsia é uma das condições em medicina que não tem muita janela para erro, né? Se você talvez não abordar de forma adequada, mas se você não abordar de forma adequada, talvez você não tenha tempo ou uma segunda chance para corrigir, né? O paciente pode morrer em 12 a 24 horas em casos mais graves, atendido de forma não adequada. Houve, depois do sepsi 3, né, um alinhamento entre o Willis e o sepsi survival, né, para definir o que, que se ia adotar do sepsi 3, o que, que não. Então, eles chegaram a um consenso de que essa separação, né, que foi recomendada pelo sepsi 3, a gente ia adotar, né, que foi separado em um quadro infeccioso, um quadro séptico ou um quadro de choque séptico. A SEARS por aqui, né, foi outra recomendação. A gente continua usando, mas não como diagnóstico para sepsis, a gente usa como uma ferramenta de triagem, ou seja, chegou um paciente com pneumonia, ele tem critérios para SEARS, acende o alerta, né? Esse paciente pode ser que complique, pode vir a desenvolver sepsis. Então, ele serve como essa ferramenta aí de triagem de alerta, né? E a disfunção orgânica, né, não houve mudança. ILA, sepsis survival, sepsis 3, eles concordam com a definição de disfunção orgânica, ou seja, que é a início, né, do mau funcionamento aí dos grandes sistemas do corpo. Então, eles não mudaram, né, a definição de disfunção orgânica, como eu já falei, e muito por conta disso, né? Aquilo que eu já expliquei, a mortalidade nos países em desenvolvimento ainda é muito elevada. Se a gente adotasse o SOFA na sua integralidade, isso era muito perigoso por aqui. Eu vou explicar disso mais num quadrinho que eu vou mostrar para frente. Então a gente vai ver todas essas definições, o que é SEARS, o que é infecção, o que é sepse, o que é choque séptico, tá? Primeiro, SEARS. SEARS não mudou nada, né? Aquela mesma definição que tem lá no Harrison, né? A minha edição, acho que é a 17ª, 18ª, não lembro. Então, é alguém que tem febre ou hipotermia, né? Febre é maior que esse valor, né? Óbvio, e a hipotermia menor que 36.
na temperatura axilar. A frequência cardíaca maior do que 90 batimentos por minuto, frequência respiratória maior que 20, ou a pressão de CO2 menor que 32 milímetros de mercúrio, né, um dado que eu vejo na gasometria, leucocitose, né, superior a 12 mil, ou uma leucopenia, né, menor do que 4 mil leucócitos por milímetro cúbico. Ou então um desvio à esquerda, que é a presença de neutrófilos bastonetes no hemograma, tá? Então, óbvio, né, em sepse, é alguém que tem que ter uma infecção e critérios para CIAS, né? Aí eu acendo o alerta, porque a gente faz CIAS para um monte de situação que não é infecção. E essa foi a causa, né, uma das causas, inclusive, de a CIAS não ser mais adotada pelo sepse 3. Se você levar um tombo na saída da faculdade, você pode fazer critérios para CIAS, não quer dizer que você está em sepse, né? A gente usa como uma ferramenta de triagem, né, em pacientes que têm infecção com potencial para desenvolver sepse, né, não é toda infecção que tem esse potencial. Lembrar disso, né, que eu citei, que a CIRS, ela está presente em várias condições clínicas, e os idosos, eles podem ter falha orgânica, ou seja, um órgão dele falhar por conta de uma infecção, sem nunca ter tido critérios para CIAS. Então, também não preciso ficar esperando os critérios para CIAS surgirem para pensar em sepse, tá? Não é bem assim. É muito por conta dessa bagunça, né, de não ser nem sensível e nem específica, que a CIAS foi eliminada. Ela mais atrapalhava nesses lugares que tem recurso do que ajudava. Vejam só esse artigo aqui, ó. Pelo menos um de cada 8 pacientes com sepse nunca desenvolverá critérios para CIRS. Né? Então, ela não é específica. Ela não é sensível, né, muitas vezes. E ao ponto que quase metade dos pacientes hospitalizados numa enfermaria vai desenvolver critérios para CIRS durante a permanência no hospital sem nunca ter tido sepse. Então, se vocês forem lá na enfermaria do Hospital do Câncer ou lá no HGU e aplicarem os critérios de CIAS em todo mundo que está na enfermaria de clínica médica, quase metade dos pacientes vão ter critérios para CIAS. Eles estão em sepse? Não. Então, tá vendo como é difícil você adotar a CIAS como um critério para definir um caso de sepse ou não? Porque ela não tem nem sensibilidade nem especificidade, né? Ela é muito difícil, ela precisa de todo um contexto para ser utilizada. Não dá para a gente reproduzir ela igual o SOFA é reprodutível, né? Por isso que o sepsi-3 assassinou-a. Mas a gente ainda usa como uma ferramenta de triagem somente. Então a gente viu que é CIAS, né? E o que é infecção? Isso é muito fácil, né? Alguém que possui um foco infeccioso. Aqui no caso a gente basta suspeitar. Em sepsis a gente não trabalha com confirmação porque é uma urgência, né? Não precisa eu confirmar, né? Basta eu suspeitar. Então, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um fungo, pode ser uma micobactéria, né? No caso da hanseníase e da tuberculose, e assim por diante, né? Um protozoário. Alguém que está gripado é alguém que possui uma infecção. Alguém que está resfriado é alguém que possui uma infecção. Alguém que está com HIV é alguém que possui uma infecção, e assim por diante. A gente fala muito sepse para infecções bacterianas, tá? Mas qualquer bicho, teoricamente, pode provocar. Vírus pode provocar sepse, fungo pode provocar sepse. A candidemia, né, que é a presença de cândida na corrente sanguínea, pode levar a um quadro séptico gravíssimo, né? Costuma ser mais grave, inclusive, do que sepse bacteriana. E a gente, quando é vírus, a gente chama de outro nome. A gente não costuma falar de sepse, mas é um quadro séptico. Por exemplo, a dengue grave. Dengue grave nada mais é do que um quadro séptico. Né? Se você for ver a fisiopatologia, há disfunção orgânica também, né? Por conta de uma infecção viral. Só que a gente chama de dengue grave ou dengue hemorrágica, né? A gente não chama de sepse. Síndrome respiratória aguda grave nada mais é do que a disfunção orgânica, a disfunção pulmonar por conta da infecção viral, né? No caso aqui, Covid faz, síndrome respiratória aguda grave, H1N1 faz, né? Então, são quadros sépticos também. A infecção, né? Não precisa de critérios para CIS para dizer que alguém está infectado. A infecção, inclusive, pode ser latente. E, claro, não há disfunção orgânica. O paciente está com uma infecção, mas seus órgãos estão funcionando perfeitamente. E sepse, então, nada mais é do que a presença de
algum órgão falhando, né, alguma disfunção orgânica, que aquela disfunção ameace a vida, né, e ela seja em decorrência de uma resposta desregulada do sistema imune a uma infecção. Então, essa é a definição de sepse, tá? Infecção, levando a uma resposta imune desregulada, que está levando à disfunção orgânica. Os critérios, então, da sepse é hipotensão, né, ou queda de maior que 40 milímetros de mercúrio da pressão arterial média, né? O paciente que está urinando pouco ou não está urinando, né, oligúrico, menor que 0,5 ml quilo-hora de urina, ou elevação da creatinina, acima de 2 miligramas por decilitro. A relação PaO2, FiO2 menor que 300, né, que está muito em voga aí com os casos de Covid, né? Esse parâmetro é uma das primeiras coisas que a gente pergunta, né, quando a gente vai perguntar para algum conhecido, né? Ah, meu pai está entubado. Ah, como que está a relação PaO2, FiO2 dele, né? Todo mundo quer saber, porque é uma das coisas que medem, né, a quantas anda aí a função respiratória. Ou então, se o paciente está precisando de oxigênio para manter a saturação de O2 acima de 90, né? Quer seja por catéter, quer seja por máscara. Plaquetopenia, menor que 100 milímetros, menor que 100 mil, né, milímetros cúbicos, ou então redução de 50%. Que o paciente pode ter, sei lá, 450 e cair para 150. 150 continua normal, mas houve uma redução muito grande, né? Acidose metabólica, que eu não consigo explicar outra causa. Na verdade, quase todos esses parâmetros têm que ser assim, né? Rebaixamento do nível de consciência, agitação, delírio, ou seja, qualquer alteração do estado mental, e elevação das bilirrubinas em 2 vezes o valor de referência. Claro, se o paciente é patopata crônico, cirrótico, por exemplo, ele já tinha bilirrubina elevada, eu não posso usar esse parâmetro, a não ser que esteja mais elevado ainda, né? Mais do que costumava ser. Se o paciente é renal crônico, eu não posso utilizar esse critério, né? Há uma explicação para ele estar daquele jeito. Quantos critérios desse aqui eu preciso para bater o martelo que o paciente está em sepse? Muita gente fala 2, 3, né? Até no CRM, eu já dei essa aula no treinamento lá no CRM e muita gente fala 2, 3. Não é, não, nada disso. Então tá, 2 critérios. Então você está lá com o paciente, com a pneumonia associada à ventilação mecânica, ficou séptico, droga vasoativa, entubado e tal. Aí ele começou a ficar com oligúria, e a creatinina foi para 2,5. A gente fala, o rim falhou, vamos esperar falhar outro órgão para a gente fechar o diagnóstico de sepse. Faz sentido nenhum, né? Vai matar o paciente. Vamos esperar falhar o rim e o pulmão. Não, vamos esperar falhar o rim e o coração. Não, né? Basta uma disfunção orgânica. E se você ver, cada um desses critérios está avaliando os grandes órgãos, né? Os grandes sistemas do corpo, hepático, sistema nervoso central, sangue, e eu posso falar também aqui como medula, né? E também entra o sistema hepático, também na plaquetopenia, né? Sistema respiratório, sistema renal, cardiovascular, metabólico, né? Renal, e assim por diante. Então, é isso que eu estou avaliando, né? Isso é uma grande visão do funcionamento do organismo, esses parâmetros aí. Basta um deles estar alterado na vigência de infecção com potencial para sepse, eu devo aventar o diagnóstico de sepse, né? Então, na presença de uma disfunção orgânica, sem outra explicação plausível para ela, né? Eu vou sempre aventar o diagnóstico de sepse. E aí, eu inicio o pacote de tratamento, tá? Que é o que a gente vai ver depois do choque séptico. A definição de choque séptico é muito simples, né? Então, é o paciente que se encontra hipotenso, mas não responde a volume, tá? Então, não é aquele paciente que chegou lá em sepse com pressão de 7/4 que está em choque séptico. Não. Primeiro eu preciso dar volume para esse paciente. Se ele não respondeu a volume, aí o diagnóstico muda de sepse
para choque séptico, né? Outro diagnóstico, certo? E volume é a dose adequada, né? Não é dar lá 500 ml de soro, não respondeu, tá feito o diagnóstico. Não, né? Tem que dar a dose adequada, que a gente já vai ver. Então, o slide mais importante para a gente entender essa bagunça aí do que era no passado e como é hoje. Então, a classificação antiga, ela diferenciava em sepse, sepse grave e choque séptico, né? Claro, sepse era o paciente que tinha infecção mais critérios para Sears. Né? Então, um monte de gente fazia isso, né? Tinha muita gente. Sepse grave era quem tinha disfunção orgânica. E choque séptico é a hipotensão que não responde a volume. A nova classificação é infecção, sepse e choque séptico. Qual que é a tentativa? Toda sepse é grave. Não tem sepse leve, sepse moderada, né, sepse grave. Toda sepse é sempre grave. Então, digamos que você seja dono de um hospital, o diretor clínico, né, o diretor geral, e você vai reunir a sua equipe para vocês montarem o protocolo de sepse. Aí você fala assim, ó, aqui no nosso hospital a gente garante, né, que os médicos vão seguir o protocolo, porque a gente obriga, a gente dá treinamento e a gente exige. Além disso, a gente tem recurso. Todos os exames a gente tem disponíveis aqui no nosso hospital, no pronto atendimento, na UTI, a qualquer momento eles estão disponíveis. Então, vamos adotar o SOFA. A gente consegue. Né? Nos hospitais onde eu trabalho, né, inclusive, os protocolos eu montei, os dois são SOFA. Então, a gente consegue garantir isso. Bacana, ótimo. Aí você é administrador de um hospital público, você fala assim, olha, aqui nem sempre vai ter, desculpa, nem sempre vai ter exames, os médicos aqui, o plantonista muda muito, a gente não consegue garantir a boa formação deles, uns são bem formados, outros não tem treinamento, difícil a gente adotar o SOFA, né, porque não sabe se todo mundo vai seguir e tal. Então é melhor a gente usar a CIRS, né, ainda como uma ferramenta de triagem. Todo mundo que chegar com infecção e critérios para CIRS, a gente vai acender uma bandeirinha, né? Esse paciente pode ser que venha desenvolver sepsis. Se você optar por essa decisão, né, alguém com infecção com potencial para sepsis e critérios para CIRS, você está tendo uma elevada sensibilidade, né? Dificilmente alguém vai passar pela sua peneira, né? Você vai pegar um bolo de gente. Dificilmente um caso de sepse vai passar. Né? Porém, você vai gastar muito dinheiro, você vai abrir um monte de protocolo com gente que nunca ia desenvolver sepse. Ficou só ali na infecção leve, na infecção mais SIRS, né? Que era a antiga sepse leve. Beleza. Se você adotar o critério SOFA somente, você está priorizando os casos que realmente têm sepse. Né? Você está focando, você está sendo mais específico. Porém, um outro caso, né, se não for bem ajustado esse protocolo, se não tiver os exames prontamente, ou se os médicos não o adotarem, um outro caso pode ser que passe pela sua peneira. Tá? Então, num país em desenvolvimento, agora mudem esse significado, né? O hospital público é o país em desenvolvimento, então fica muito difícil esse hospital adotar somente o SOFA. Será que a gente garante a formação boa de todos os nossos médicos? Será que a gente garante todos os recursos disponíveis? Não dá, né? Então, por isso que ainda o ILAS, né, agora acho que ficou bem claro, né, por isso que o ILAS ainda continua recomendando a CIRS como uma ferramenta de triagem, tá? Então é isso. Agora vamos lá para o atendimento, né, desses pacientes. Então, feito o diagnóstico, a gente abre o protocolo, né, para os casos suspeitos, sendo que a gente trabalha com suspeição. Você registra no prontuário o diagnóstico, tá? E o dia e o horário, né, daquele diagnóstico, porque você vai ter tantas horas para agir. Né? Então, por exemplo, Dona Maria está internada na enfermaria de clínica médica. Aí, o preceptor passa para discutir com os residentes, com os internos. O diagnóstico da Dona Maria é de DPOC descompensada por uma pneumonia bacteriana comunitária. Terça-feira, Dona Maria ficou bem. Quarta-feira, Dona Maria piorou, precisou ser entubada, foi para a UTI. Está lá na discussão e pós-diagnóstica, DPOC,
descompensado por uma pneumonia bacteriana comunitária. Está errado. Quarta-feira o diagnóstico mudou. Quarta-feira é sepse, né? Não é mais pneumonia só, tá bom? Então tem que anotar. Não esqueçam disso. Esses pacientes devem ter o atendimento priorizado, né? No hospital que funciona perfeitamente o protocolo, ele vai ter prioridade na farmácia, no laboratório, assim por diante. Disfunções orgânicas graves ou paciente em choque devem ser transferidos para a UTI, ou pelo menos regulado, né? E aí tem os pacotes. Fazer uma ressalva, tá? Essa divisão é mais didática do que prática. Vocês vão ver pacote de meia hora, né? Pacote de 30 minutos, pacote de uma hora, pacote de 3. Isso muda de protocolo para protocolo, de hospital para hospital. Tá? Mas o mais visto por aí na literatura é o pacote de 3 e pacote de 6. Não quer dizer que as coisas aconteçam, pessoal, somente dentro desses pacotes. Por exemplo, as drogas vasoativas entram no pacote 6 horas. O paciente chega lá em sepse, uma pressão de 4 por 1, 4 por 2. Pelo amor de Deus, né? Ah, não, vamos esperar das 6 horas para a gente poder dar droga vasoativa. Não, se você não fizer isso, o paciente provavelmente vai morrer, né? Então a coisa é dinâmica na prática, tá? E assim, o antibiótico está no pacote de 3 horas. A droga vasoativa está no pacote de 3 horas. A droga vasoativa, o volume está no pacote de 3 horas. Eu não vou esperar, né? Ah, eu tenho até 3 horas para entrar com soro fisiológico, então estou tranquilo. Não, não é assim, né? Tem que entrar imediato, ainda mais se o paciente tiver hipotenso. Então, na prática, as coisas são dinâmicas. Essa divisão é didática para a gente entender o que deve ser feito antes e depois. E aí, no final, a gente vê algumas outras recomendações. Então, no pacote de 3 horas, o que entra? Os exames, né? O básico que você tem que ter é isso aqui: gasometria, um lactato arterial, um hemograma, uma creatinina, bilirrubina e coagulograma. O lactato eu explico daqui a pouco qual é a lógica dele em sepsis, tá? É bem interessante. Para quem não é adaptado, eu não sei até que período, né? Até, aliás, uma coisa que eu não me atentei, né, no início, até que período, né, participa das ligas, mas gasometria é um exame que mede os gases do sangue, né, os gases que estão concentrados no sangue. Lactato eu já falo dele, hemograma você já sabe, né? Creatinina avalia a função renal, bilirrubinas para avaliar a função hepática, coagulograma um pouco para avaliar também a função hepática, né? O TAP, que é um dos parâmetros do coagulograma, né? Ele diz respeito à função hepática. Outros exames que eu vou solicitar, sempre, tá? Hemoculturas, né? Sempre que tiver. Percebam que o S está bem destacado aqui, né? No plural, porque são sempre duas, tá? Hemocultura, o que que é? É a cultura do sangue do paciente, para eu ver se eu consigo isolar qual que é a bactéria que está circulando naquele sangue. Porque se eu identificar a bactéria, fica mais fácil de tratar, né? Então, são sempre duas, no mínimo, tá? Colhidas de locais diferentes, com intervalo de 15 minutos entre elas. Tá? Então, colho do braço, aqui 15 minutos depois, colho do outro braço ou da perna. Tá? Tem que ser local diferente, porque senão eu jogo fora toda a minha interpretação clínica daquele exame. Funciona assim. Então, chegou lá para mim as duas culturas do paciente. A primeira cresceu um Staphylococcus aureus. A segunda não cresceu nada. Qual que é a minha interpretação? Essa cultura foi contaminada, né? Provavelmente o técnico que colheu pegou um germe da pele. Na amostra 1 cresce Staphylococcus aureus e na amostra 2 cresce Staphylococcus aureus, putz, essa é a bactéria que está causando a sepse, porque não é possível o técnico ter contaminado as duas amostras, né? É muita incompetência. Se cresceu nas duas, só podia estar no sangue esse negócio. Por isso que não pode ser do mesmo local, porque se ele pegar, botar o catéter, enche a garrafinha de cultura, depois enche a garrafinha no mesmo catéter, ele pode contaminar as duas amostras, né? Aí sim. Agora, se ele tiver colhido de local diferente, é improvável ele ter contaminado as duas. O mais provável é que esteja no sangue aquela bactéria. Então, pediu hemocultura, vai fiscalizar o técnico colhendo, tá? Porque eles colhem de um local só. Dá muito menos trabalho para eles. Se for possível colher de outro sítio, por exemplo, se for um caso de
meningite, colhe líquor, né? Se for um caso de pielonefrite, colhe urina também para fazer cultura. Fundamental. A cultura deve ser colhido antes da primeira dose do antibiótico, porque depois que você der o antibiótico, vai cair muito a bacteremia. Vai ficar difícil isolar a bactéria, né? Desde que há perspectiva de ser feito naquele local onde você está. Se você está num local que não faz hemocultura, aí você não vai ficar esperando, né? Faz o antibiótico logo. Daí você prescreve antibiótico, né, esse amplo espectro entre aspas, né, se você tiver um foco identificado, como por exemplo pielonefrite, ou uma pneumonia, né, dá para você mirar, né, melhor, sempre por via endovenosa e de preferência dentro da primeira hora, tá, dos casos de sepse. Há artigos falando que você tem até 3 horas para começar o antibiótico, outros falando que você tem até 6, né? Eu nunca me aventurei a arriscar esse tanto de tempo. Sempre iniciei ele na primeira hora. Mas artigos falando isso. O antibiótico, de fato, ele não é a coisa mais importante ali no primeiro momento, né? Porque não é o quadro infeccioso por si, né, que está matando o paciente. O que é importante é isso aqui. Isso que está matando, né, os pacientes no primeiro momento. A hipotensão, que pode até levar a um choque, né? Hipotensão ou hipoperfusão, se tiver, né, você vai iniciar a ressuscitação volêmica. Infusão imediata de 30 ml de quilo de cristalóide, por quilo, né, de cristalóide em até 3 horas, tá? Então tem que fazer esse volume, um volume grande, né, para os pacientes hipotensos, desculpa, ou hipoperfundindo. Isso está matando o paciente. Então, jogos mortais. Eu já coloquei isso em prova, muita gente errou. Você está numa ilha com o seu melhor amigo. Ele entra em sepse. Você só pode escolher um tratamento para ele. É oferecido 3 litros de soro fisiológico ou 20 ampolas de meropenem. Qual você escolhe? Se ele tiver hipotenso, o volume, né? Porque senão ele vai morrer de choque antes de morrer de infecção. Depois você se vira com a infecção, torce para o sistema imune dele dar conta, mas a hipotensão dificilmente vai reverter sem volume, ele vai morrer. Então, isso é a coisa mais importante, tá? No primeiro momento. Ressuscitação volêmica. Antibiótico terapia. Eu vou falar algumas coisas sobre antibiótico aqui, vou abrir um parêntese, né? Porque um tema que gera muita frustração nos alunos, eu percebo, né? Tem alguns temas que geram muita frustração nos alunos, por exemplo, eletrocardiograma, gasometria, antibiótico terapia, ventilação mecânica, né? São temas que dificilmente o aluno sai da graduação dominando e faz parte, tá? Eu posso falar muito bem da antibiótico terapia, que vocês não vão aprender na graduação, então não se frustrem com isso. E eu estou dizendo isso não é para vocês não estudarem, não é isso, né? Você tem que ter um embasamento teórico para um dia aprender antibiótico. Se você não estudar agora a teoria, né, a farmacologia, aí que você nunca um dia na vida vai aprender mesmo. Mas se você não vai sair um prescritor, um exímio prescritor de antibiótico da faculdade. Isso não vai acontecer, não esqueçam. Só um médico prescreve com conhecimento antibioterapia, que é o infectologista, né? Igual, sei lá, ninguém intuba um paciente igual um anestesista, por exemplo, né? E assim por diante, tá? Então tenham paciência, que um dia vocês vão aprender, tá? Mas isso vai ser no dia a dia, no manejo dessas drogas. Sentado, assistindo uma aula de farmacologia, não vai, tá? Mas esse conhecimento é fundamental, óbvio que é. Então, tenham calma, tá? Não se levem tão a sério, não peguem tão pesado com vocês. Já falei isso um monte de vezes, meus alunos, né? Medicina tem que ser leve, tá? Se você se põe um peso enorme, dificilmente você vai aprender, tá? A gente só aprende aquilo que gera prazer, ou então com chicotada, né? A fase da chicotada já passou, a gente não vive mais essa época. Então, calma, tá? Grande dica que eu dou para aprender antibioterapia. Não é. As minhas residentes sempre me perguntam, né, indicações de livro. Eu acho que não é lendo um livro. O que eu uso, né? Como foi que eu aprendi na residência? Primeiro, eu tive uma excelente professora, Paula Riso, né? Me ensinou muito do que eu sei sobre antibiótico. Ela é que
fica conosco, né, a preceptora lá da residência de infecto, na parte da CCH. Então, assim, ó, vai prescrever antibiótico hoje, lá na discussão do caso clínico, leia sobre aquele antibiótico. Eu faço isso até hoje. Então, toda vez, por exemplo, que eu prescrevo clindamicina, eu aproveito, hoje tem ótimos aplicativos, né? Eu aproveito e leio, dou uma lida lá sobre a clindamicina. Qual espectro, qual classe ela pertence, qual o mecanismo de ação, quantas horas ela deve ser feita, quais os principais efeitos adversos, né? Então, toda vez que você prescrever antibiótico, se você ler lá 40 segundos sobre ele, cara, isso grava de um jeito impressionante. Então eu aprendi muito usando essa técnica, tá? Recomendo. É até um sistema de segurança, né? Um checklist. Eu não prescrevo antibiótico, por exemplo, paciente crítico no UTI, sem dar uma lida, né, sobre aquele antibiótico, sem calcular a dose, assim por diante. Hoje em dia existe o serviço de controle de infecção hospitalar em todos os hospitais, né? É obrigatório. Então, sempre que possível, você peça orientação do serviço de controle de infecção hospitalar. Ele vai te orientar sobre o antibiótico, né? Dá para discutir, ainda mais nesses casos graves, né? Nos dois hospitais onde eu atuo, os médicos me ligam a qualquer momento para discutir isso, e eu acho bom, tá? O cara não está ligando para encher meu saco, ele está ligando porque tem um paciente ali que precisa, né? E é melhor eu orientá-lo, ele entrar corretamente, do que ele entrar errado e daqui 2, 3 dias eu ter que ir lá e tentar corrigir, né, esse antibiótico. Então, façam isso, tá? Peçam sempre auxílio da CCH nesses casos críticos. Sempre utilizar a dose máxima por foco suspeito, tá? Aqui em sepse. Tem como decorar a dose máxima de todos os antibióticos? Não tem, né? Então tem que consultar, não tem jeito, pessoal. Dose não se decora, dose se consulta. Decorar a dose é só para impressionar o preceptor lá na residência ou o tutor na tutoria, né? Não tem função nenhuma decorar a dose. Não vai te ajudar em nada. Hoje todo mundo tem smartphone, né? Olha a dose lá, faz o cálculo direitinho, até porque dose é por quilo, tá? Não é receita de bolo. Se tiver dose de ataque, faz dose de ataque. Putz, como é que eu vou decorar, professor? Qual antibiótico tem dose de ataque? Não vai decorar, você vai consultar, né? Por exemplo, a tigecyclina, ela tem dose de ataque, a teicoplamina tem dose de ataque. Você não tem que decorar isso. Você optou por usar a teicoplamina, você vai lá e lê sobre ela. Ah, aqui tá falando que a teicoplamina tem dose de ataque, então vou fazer. Entendeu? Sem ajustes para a função renal ou hepática, tá? Então, o paciente está com a função renal ruim, esse antibiótico aqui, por exemplo, meropenem, eu tenho que corrigir pela função renal. Nesse caso de sepsis, nas primeiras 24 horas, você não vai corrigir. Por quê? Porque o que está fazendo a função renal estar ruim é o quadro de sepsis. Então, você vai dar um antibiótico para tirar ele da sepsis, né? Então, faz dose cheia. Depois de 24 horas, se continuou com a função renal ruim, aí você faz os ajustes das doses, tá? Quando eu prescrever um beta-lactâmico, geralmente vai ser, né, porque o principal grupo de antibiótico, ele pega as penicilinas, pega as cefalosporinas e os carbapenêmicos, eu vou fazer infusão estendida. O que o cidadão pensa? Sepsia é uma urgência, eu vou fazer em bolos o antibiótico, meropenem. Não. Se é beta-lactâmico, já tem um monte de artigo mostrando, né? Quanto mais lento a gente faz, melhor a distribuição orgânica. Então, põe para correr em 2 a 3 horas, né, o antibiótico, se for beta-lactâmico. Sempre eu vou considerar associações de sepsis, né, porque é muito difícil eu pensar que aquilo é uma bactéria específica, eu vou entrar só com aquele antibiótico. O paciente está em sepsis, é uma situação grave, né, geralmente eu vou ter que cobrir ali quase todas as minhas possibilidades. E quando sair o antibiograma, né, na cultura lá, se você confiar, se você sabe analisar o antibiograma, né, você faz a correção do antibiótico. Claro, se o paciente já estiver fora de perigo, né? E isso é o pacote de 3 horas, né? Aí tem o pacote de 6. Aqui entra os vasopressores. Confesso que não domino muito, tá, de drogas vasoativas, sei o básico do básico, não tenho familiaridade com essas drogas. Você vai usar para aqueles que permanecem hipotensos. Então, eu dei volume, não fiz a ressuscitação volêmica. O volume não bastou para recuperar. Por quê? Por que o paciente faz hipotensão na sepsis? Né? Todo mundo lembra da fisiopatologia. O paciente é uma tempestade de citocinas, né? O paciente está inflamadaço.
isso cursa com uma vasodilatação brutal. Então, isso é um choque distributivo, né? O paciente, ele não perdeu o líquido, mas aumentou muito o espaço. Então, aquele líquido que preenchia o espaço X não consegue preencher o espaço 2x. Está muito grande. Então, o paciente vai cursar com esse choque mesmo hipovolêmico. Então, eu dei volume para preencher aquele espaço que aumentou, não resolveu, por causa da dilatação brutal, eu vou reduzir, então, o espaço, né, com droga vasoativa. A primeira opção para isso é a noradrenalina, tá? Algumas vezes eu vou precisar colocar uma droga, né, associar. Por exemplo, a vasopressina. Quando eu estou desmamando o paciente da nora, eu posso desmamar com a vasopressina, né? Porque ela eu tiro de uma vez. A nora não posso tirar de uma vez, né? Tem que ir baixando aos poucos. Se o paciente tiver com débito cardíaco reduzido, eu posso adicionar adrenalina à noradrenalina, né? Para aumentar aí o débito cardíaco. Se eu fui lá, dei volume, dei nora, aí fui reavaliar o paciente. Fui lá no hálux do paciente, vi que ele está com o tempo de enchimento capilar reduzido ainda. Ele está hipoperfundindo, né? Então, se está lento lá no hálux, deve estar lento o volume para chegar nos órgãos também. Então, eu vou dar uma droga que aumenta a força de contração cardíaca para jogar esse sangue mais longe, né? Para aumentar a perfusão. Uma droga que faz isso é a dobutamina. Então, eu posso adicionar ela, a noradrenalina, nos quadros de hipoperfusão. Cálculo de dose de droga vasoativa dá uma página lá de um caderno, né? Então você não vai ficar fazendo esses cálculos. Geralmente esses cálculos já são feitos e tá lá, né? Solução 1, solução 2 de nora. Você vai só ter que saber o que é a solução 2, né? Para falar para o enfermeiro, ó, faz a solução 1 de nora e assim por diante, tá? Além das drogas vasoativas, eu tenho também no pacote de 6 horas o lactato, né? Então toda vez que o lactato dá aumentado, a minha meta é baixá-lo. Tá? Então, aqui eu vou explicar um pouco da fisiopato para a gente entender a lógica do lactato na sepse. Então, todas as vezes que o nosso organismo está em sofrimento hipoxêmico, ou seja, está recebendo pouco oxigênio, aquele tecido está recebendo pouco oxigênio, ele entra em respiração anaeróbia. Né? Um dos produtos dessa respiração anaeróbia é o ácido lático. Né? Então, vai ser gerado muito ácido lático quando a gente entra em respiração anaeróbica. Então, se eu estou com o paciente chocado, não está conseguindo chegar volume adequado nos órgãos, por exemplo, lá no rim. Né? O rim está em sofrimento. Se não está chegando volume adequado, não está chegando aporte suficiente de oxigênio. Então, está hipoperfundindo o rim. O rim vai entrar em respiração anaeróbia. O produto dessa respiração anaeróbia vai ser o lactato. Ele vai liberar muito lactato. Eu doso o lactato no sangue do paciente, está aumentado, né? Isso me diz que o paciente está em hipoperfusão, está em hipoxemia os órgãos dele, né? É um exemplo prático. Está na academia lá, treinando bíceps. Chega um ponto que por mais que você queira fazer repetição, você não consegue mais. Seu músculo ali consumiu todo o glicogênio e ele começou a entrar em respiração anaeróbica e começou a liberar ácido lático. O seu músculo fica queimando, né? Aquilo ali é a concentração de ácido lático muito grande, né? Então você não consegue mais contrair. Então é a mesma coisa quando está hipoperfundindo, né? Então, o lactato do seu paciente lá em sepse estava 28. Digamos que o valor de referência seja 14. Então está em 28, duas vezes o valor de referência. O que você faz? Começa a tratar o paciente, né? Volume, droga vasoativa, antibiótico, e aí você repete daqui 6 horas o ácido lático dele. De 28 foi para 21. Nossa, você mandou bem, né? Você está ressuscitando seu paciente. Ele está voltando a perfundir. Daqui 6 horas você repete novamente. De 21 caiu para 16. Você está mandando bem, o paciente está voltando. Esse é um sinal de que ele está respondendo ao tratamento. Se está ao contrário, né, você faz tudo isso, se manteve ou está aumentando, ou você está sendo um pouco agressivo, né, ou então um caso muito grave mesmo, que não vai adiantar suas medidas. Né? Isso,
pode acontecer, claro, algumas vezes, né? Então, a meta é sempre clarear o lactato, tá? Sempre reduzir quando ele der alto. Por isso que a gente faz dosagens seriadas, né? Depois aí das 6 horas, para ver como é que está essa curva de lactato. Transfusão sanguínea a gente faz quando o paciente continua hipoperfundindo após todas aquelas medidas, né? Ou então se a hemoglobina estiver abaixo de 7, tá? Claro, né? Se estiver hipoperfundindo com um grau de anemia. Se tiver hemoglobina normal, você não vai transfundir. E abaixo de 7 para todos, né? Isso é uma recomendação universal. Esse é o pacote de 6. Nas outras recomendações, para a gente finalizar, né? Tem os corticoides, que é um tanto quanto polêmico, né? Mas como assim, professor? Corticoide é imunossupressor. Você vai imunossuprimir alguém que está morrendo por infecção? Por isso é a polêmica, né? Essa polêmica voltou agora na Covid, né? Médicos que fazem imunossupressão aí nas fases iniciais, o paciente está cheio de vírus, né? Tá, na fase inicial, ele está precisando do sistema para combater aquela viremia. O cara vem e taca corticoide de dose alta. Sem critério algum, né? Isso pode ser fatal. Mas em sepse tem indicações, né? Então a gente tem que ter critérios para usar os corticoides. Então a gente vai usar os corticoides em sepse no choque séptico refratário. O que é isso? É o choque séptico que não respondeu a volume, que não respondeu a droga vasoativa, tá? Então dei volume, dei droga vasoativa, o paciente continua chocado. A inflamação dele está tão bruta que não está adiantando nada as minhas medidas. Qual que é o pensamento? O que está matando o paciente na sepse? É o sistema imune que está desregulado, né? Ele está muito inflamado, está gerando muita inflamação. Então eu vou dar um freio no sistema imune, a infecção vai dar uma evoluída, mas depois eu me preocupo. Nesse momento, o que está matando o paciente é o choque. Então, dou corticoide, né? O paciente, então, dá um freio na inflamação, dá uma reduzida na inflamação, e eu consigo, então, reverter parte do choque e ressuscitar esse paciente, né? O de escolha é a hidrocortisona, eu faço 200 miligramas por dia. Pode ser em bomba de infusão contínua, né? Em BIC, ou 50 miligramas de 6 em 6 horas, tá? Intubação ou ventilação mecânica não deve ser postergado. Achou que o paciente vai precisar, intuba, tá? Não deve ser enrolado, porque quanto mais posterga, mais difícil fica a intubação. A meta é manter a pressão de oxigênio entre 70 e 90, né? Eu vou avaliar isso com as gasometrias seriadas. E a PIP, eu não vou me aprofundar aqui em ventilação mecânica, é um tema muito difícil, complexo, né? Muito extenso. Mas PIP, a grosso modo, é a quantidade, é o quanto o tórax do paciente estende, né? Ele sobe. Isso você programa no ventilador. Cada doença específica tem uma PIP adequada, né? Em sepse, o ideal é 15 centímetros de água, né? Então você programa lá no ventilador para a PIP ficar de 15. Então vai ter uma expansão de 15 centímetros de água lá. Isso tem recomendações para cada doença, né? E mexer no ventilador também é uma coisa que, se você tem um amigo fisioterapeuta, né, pede para ele te ensinar, porque na graduação a gente não aprende, infelizmente. Bicarbonato, ele não está indicado num pH acima de 7,15, né, a gente só faz em pHs abaixo de 7,1, então pH gravíssimo, né, uma medida de salvamento, bicarbonato. Glicemia, a hipoglicemia é ruim, e a hiper também, a meta é deixar entre 80 e 180, então eu tenho que fazer glicemias capilares seriadas para ver se o paciente está dentro dessa meta. E a diálise, ela nunca é uma urgência em sepse, tá? Não tem isso, o paciente está com oligúria, está com uma creatinina de 5. Às vezes, só o tratamento para sepse vai fazer recuperar a função renal, tá? Então, cada caso deve ser discutido com a equipe de nefrologia, né? Toda UTI tem uma equipe de nefro, né? Então, você discute qual o melhor momento. Então, para iniciar, né, a diálise, tá? Não tem que ter desespero por isso, não. Certo? Então, essa era a aula. Para não deixar passar em branco, né? Lembrar dos 5 momentos, higienização das mãos. Isso é muito importante, pessoal. Bactéria não pula de um leito para o outro, tá? É a gente que leva na mão, no estetoscópio, na manga do jaleco. Inclusive, é por isso que eu não uso jaleco. Na manga, não tem como passar álcool gel na manga do jaleco. Não tem como passar água e sabão, né?
Então é a gente que leva nesses instrumentais nas nossas mãos, tá? Então higienizem as mãos, higienize o seu estetoscópio, o aparelho de esfígmo, tá? Tudo que tocou no paciente tem que ser higienizado com álcool gel antes de tocar em outro. Porque senão você leva as bactérias colonizando o paciente, leva o paciente do lado, nele faz uma infecção, faz sepsis e ele morre, tá? Nunca esqueçam disso, isso é muito importante, tá? Higienização das mãos. Era isso que eu tinha para falar com os senhores. Dúvidas? O silêncio, acho que não tem dúvidas. Não, professor, foi tudo de aula, obrigada. Beleza, que bom que vocês gostaram, então. Então é isso aí, pessoal. Novamente, parabéns pelas ligas, parabéns por assistirem aulas extras, né? E é isso aí, sempre que precisar e sempre que eu puder ajudar, estou às ordens. Muito Gente, obrigado, boa professor. noite. Ai, desculpa, gente, eu cortei. Eu queria só me apresentar, eu sou ligante da LAEM, como o Eugênio se apresentou como ligante da Lamurgem, eu estou aqui aparecendo como ligante da LAEM. Só para agradecer a presença do professor Tiago e também a cooperação de todo mundo da Lamurgem para a gente fazer essa aula conjunta acontecer. Acho que foi muito produtivo, né? Deu bastante gente, a gente tem 60 pessoas até agora. Então a gente está muito feliz e agradecer novamente a disponibilidade, professor, foi ótima a aula. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. E obrigado aí pelos elogios no chat, viu, pessoal? Pode falar. Professor, se puder disponibilizar depois os slides para a gente, puder enviar para a Tainá, que está em contato com o senhor, aí a gente divulga para o pessoal também. Beleza, mando sim. Dúvida, dar uma revisada. Ok.